Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam se dedicando às nossas atividades, certo? Hoje a nossa aula é a continuação da nossa aula anterior. A aula anterior nós estudamos sobre a atmosfera e hoje nós vamos estudar as camadas da atmosfera. Então vamos lá. A concentração do ar atmosférico ele vai diminuindo conforme a altitude aumenta. Então conforme a altitude vai aumentando, o ar vai diminuindo, né? No topo de grandes montanhas, o ar ele é menos concentrado do que ao nível do mar. Então esse ar, né, que chamamos de ar rarefeito, ele tem baixa concentração de gás oxigênio, bem como dos outros gases que constituem a atmosfera. Então, o gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o gás de nitrogênio. Ele contém 78% do ar. Isso significa que para cada 100 litros de ar, há 78 litros de nitrogênio. Então, veja que ele é o gás que contém mais. Então, em segundo lugar está o oxigênio, com 21%. Então, o outro 1% restante inclui os outros gases, né? O argônio, o gás carbônico e os outros gases. Eu coloquei aqui, certo, para vocês observarem, né? O 78% equivale ao nitrogênio, 21% ao oxigênio e esse 1% aqui, ó, ele fica para os outros gases. Próxima à superfície da Terra, as partículas de gases, elas estão bem perto uma das outras. Então, próxima à superfície, certo? Isto é, estão muito concentradas. Por que estão concentradas? Porque estão próximas uma das outras. Então, elas se concentram mais, certo? Então, à medida que uma pessoa sobe uma montanha, quanto mais ela se distancia da superfície da Terra, mais rarefeito é o ar, né? O ar se torna, ou seja, as partículas elas vão se afastando, elas não vão mais estar tudo concentrado. Né? As partículas ficam mais afastadas entre si. Então, próximo à superfície da Terra, o ar é mais denso do que em regiões de maior altitude. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem, né? Ó, próximo à superfície da Terra, as partículas elas são mais concentradas. Vejam que são mais juntinhas. Então, isso vai subindo, né? Então, quando vai se distanciando, as partículas elas já vai ficando mais afastada uma da outra, então vai ficando mais denso, tá vendo? Elas já estão mais afastadas, diferente de quando elas estão aqui, juntinhas uma das outras. Então, conforme a altitude aumenta, não é apenas a concentração do ar que se altera. A temperatura e outros fatores variam muito à medida que nos afastamos da superfície. Com base nisso, a atmosfera é dividida em camadas. Então, nós vamos ver quais são as camadas, né? Ó, as camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Estão aqui, certo? As camadas, tá? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Ok? Para vocês observarem. Vamos ver cada um o que é que contém. Então, na troposfera é a camada mais baixa da atmosfera. Então é na troposfera que está a maior parte do ar, porque nela se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. Por quê? Porque ela, ó, é a que está mais próxima à Terra. Tá vendo? Nessa escala aqui, à medida que eu vou explicando, depois vocês podem voltar e vocês vão observando. Aqui está mais próxima à Terra e a que vai ficar mais distante. Certo? Então, a troposfera, ela é a camada que influi no clima do nosso planeta. E também é dela que os seres vivos retiram o oxigênio para a respiração e o gás carbônico para a questão da fotossíntese. Logo acima da troposfera está a estratosfera, que é a outra camada. Essa camada, ela concentra cerca de 19% dos gases da atmosfera. E há a maior concentração do gás ozônio, certo? Que forma a chamada camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Essa
absorção ela é muito importante para a vida na Terra, porque os raios têm muita energia e podem provocar danos aos seres vivos. Então a camada de ozônio ela protege. A próxima camada é a mesosfera, que vai dos 50 km até cerca de 80 km de altitude. É a região mais fria da atmosfera. A termosfera vai dos 80 km de altitude até cerca de 500 km. A energia do Sol faz a temperatura dessa camada aumentar com a altitude. A última camada é a exosfera, que ela é formada principalmente pelos gases hidrogênio e o gás hélio. As partículas que compõem os gases da atmosfera vão escasseando, ou seja, a atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita, porque ela é o quê? Ela é a camada que está mais longe da Terra. Então o ar que contém nela é o ar chamado de ar rarefeito, certo? Então eu vou explicar para vocês a atividade. Atividade sobre as camadas, certo? Da atmosfera, de acordo com a aula que vocês estudaram agora. Então na questão 1, explique por que a atmosfera é essencial para a sobrevivência dos seres. Então vocês vão explicar por que é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Na 2, você conheceu as camadas da atmosfera. Então agora escreva qual é a camada correspondente a cada uma das características abaixo. Então aqui estão as características. Por exemplo, camada onde há maior concentração de ozônio, qual vai ser? Então vocês vão observar os slides, certo? Para vocês estarem respondendo. Na questão 3, por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Vocês vão explicar. Na 4, os principais gases da atmosfera são esses gases aqui, né? O nitrogênio, o oxigênio, o gás carbono, o hélio e o gás neon. Então, agora identifique quais desses gases correspondem às características descritas abaixo. Então, aqui estão as características para vocês observarem e colocar qual é o gás. Na questão 5, você vai explicar essa afirmativa aqui. O efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra pode ser comparado ao que acontece em uma estufa de plantas? Será que a gente pode comparar assim? Vocês vão explicar o porquê. E na questão 6, por que a concentração do gás carbônico na atmosfera ele vem aumentando nos últimos tempos? Certo? Então vocês vão responder essas questões. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se não compreendeu, pode ir no meu privado, que eu estarei à disposição de vocês de segunda a sexta-feira no horário das 13 às 17. Certo?